Pessoal, bom dia. É uma grande satisfação reencontrar todos e todas para mais uma sessão ao vivo do nosso Estude Processo Penal, hoje preparado para tratar de temas extremamente atuais, decisões extremamente relevantes do Supremo Tribunal Federal, em três tópicos escolhidos a dedo para essa nossa conversa. E eu, então, agradeço desde já todo o apoio e a presença de cada um de vocês. Nós vamos trabalhar três temas que são o início da execução da pena, o tema da condução coercitiva e o tema da delação premiada. Cada um desses assuntos ganhou muito destaque na mídia, na ampla mídia, não apenas na mídia jurídica, nas últimas semanas, porque envolvem dois deles pessoas conhecidas do meio político, e o tema da condução coercitiva por conta da sua relevância prática, que foi particularmente notada nos últimos processos aí em curso que ganharam destaque na mídia nacional. Eu sempre faço essa observação que agora, uma vez mais, eu reitero. A nossa abordagem aqui no Estude Processo Penal é uma abordagem de técnica processual. Nós não estamos aqui conversando sobre determinados réus, nem sobre a postura de determinados magistrados. A nossa intenção aqui é fazer uma análise jurídica e estritamente jurídica do comportamento do Supremo Tribunal Federal nesses temas. É lógico que, como nós estamos falando das decisões do Supremo, nós precisaremos focar a compreensão individualizada de determinados ministros sobre o assunto, mas isto não autoriza a interpretação de que nós estamos fazendo uma crítica individual ou uma tomada de postura ideológica partidária sobre os temas que estão sendo discutidos. E eu tenho certeza que, ao final desse nosso bate-papo, nós vamos conseguir identificar que muitas das abordagens que são feitas na grande imprensa, muitas das abordagens que são feitas nas redes sociais, envolvendo, inclusive, pessoas que militam na área jurídica, são manifestações que não têm o conhecimento daquilo que foi efetivamente discutido do ponto de vista jurídico no processo. Tá? Então, a nossa intenção aqui é colaborar para o adensamento da análise jurídica destes temas. E nós vamos começar, então, com o tema da execução da pena, do início da execução da pena, destacando desde já o seguinte: no nosso ao vivo de hoje, nós teremos o sorteio de 3 obras que fazem parte do acervo teórico que compõe o Estude Processo Penal, e a primeira obra que será sorteada é o Iniciação ao Processo Penal, que, na verdade, é o fruto, a obra que deu origem ao Estude Processo Penal. E como você pode fazer para participar? Você que está aí acompanhando ao vivo, na nossa página do Facebook, você faça uma inserção, você faça uma nota, você interaja na página, mande uma mensagem para a gente na página do Facebook, para que nós possamos saber que você escreveu e, na sequência, no final do nosso encontro ao vivo, será publicada a relação dos 3 ganhadoras
das obras. A primeira obra, então, é o Iniciação ao Processo Penal, que hoje é editada pela editora Tirante Empório do Direito, no Rio de Janeiro. A segunda obra é uma coletânea chamada Processo Penal e Garantias, coordenada pelo professor Geraldo Prado, pelo professor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu e pela Ana Cláudia Ferigato Chocre. E a última obra que será sorteada no final do ao vivo é o nosso comentário ao Código de Processo Penal, que está na sua 8ª edição, publicado pela editora De Plácido. Então, antes de nós começarmos, fica aí já a chamada para o sorteio do Iniciação ao Processo Penal. Interaja conosco, escreva na nossa página do Facebook, mostre que você está acompanhando as discussões que vão começar agora, e esta é a primeira obra que será sorteada. E nós vamos começar, então, o nosso estudo de processo penal, aula ao vivo, falando da reclamação 30.245, 30.245, que ficou conhecida na grande mídia como o caso do ex-político, ex-ministro José Dirceu. E esse caso tem a ver, em parte, com o tema do início da execução da pena. Para que a gente entenda bem o caso, eu vou contextualizar o desenvolvimento desse processo rapidamente. O que se trata? Esta pessoa acusada em alguns processos, já condenada em outros, responde a ações penais perante a Justiça Federal do Paraná, duas destas ações em grau recursal junto ao TRF da 4ª Região. Em uma dessas impugnações contra uma condenação, já houve julgamento de apelação e pendia embargos infringentes. Portanto, não havia ainda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E nesse contexto, o TRF da 4ª Região, acompanhando um dos julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal, já discutido aqui inúmeras vezes, mas que a gente vai voltar a discutir, o TRF da 4ª Região determinou a chamada execução provisória da pena. E, nesse contexto, a defesa impugnou esse início de execução sem trânsito em julgado, dizendo que a decisão do TRF da 4ª Região iria de encontro àquilo que o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 137.728, que é específico para este réu. Então, a defesa diz: eu tenho um HC no Supremo Tribunal Federal que revogou a prisão preventiva do paciente, que no caso é o senhor José Dirceu, e substituiu aquela prisão cautelar por medidas diversas da prisão, fazendo prevalecer, então, a presunção de inocência. Vocês já estão observando muito claramente o quanto essa má compreensão da execução da pena destrói qualquer racionalidade jurídica. O Supremo Tribunal Federal optou recentemente por uma linha interpretativa que viola a Constituição ao afirmar que é possível executar pena de maneira provisória sem título executivo, porque não há
a consolidação do título executivo, sentença condenatória. Ao trilhar este caminho, o Supremo Tribunal Federal não apenas viola o texto constitucional, como o Supremo Tribunal Federal desequilibra a racionalidade evidente que está presente no sistema processual penal no Estado de Direito, que diz o seguinte: é possível prender-se alguém antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória? A resposta é evidentemente sim, desde que esta fundamentação, esta prisão, seja cautelar. E com a prisão cautelar, nós não falamos em execução de pena. Execução de pena existe após trânsito em julgado. O Supremo foi por outro caminho, mas nesse caso específico deste HC 137.728, o Supremo, ao analisar o tema da prisão cautelar para o acusado, diz que ela não era necessária e substituiu a prisão cautelar por medidas diversas da cautelaridade, da prisão, impondo àquele acusado impondo àquele acusado outras medidas cautelares. A defesa, então, diz ao Supremo Tribunal Federal: espere, executar provisoriamente a pena antes do trânsito em julgado é violar aquilo que o Supremo Tribunal Federal havia decidido antes, quando considerou que esse acusado não precisava sequer ser submetido a uma prisão. Vejam, a defesa trabalha com conceitos que foram desvirtuados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque nós não haveríamos sequer de falar de execução de pena nesse caso, porque não há trânsito em julgado, não havia trânsito em julgado. Então, começa-se a mesclar argumentos típicos de cautelaridade para interpretações mais favoráveis que afastem o início da execução da pena. O Supremo, então, no voto do relator, que no caso é o ministro Dias Toffoli, fez as seguintes considerações. Em primeiro lugar, o relator considerou viável o emprego da reclamação. Esta não é uma matéria efetivamente de processo penal, é uma matéria de fundo constitucional, e a reclamação, ela se presta a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade das suas decisões. Assim como esta preservação da autoridade do STF, ela precisa ser preservada, e a reclamação, ela existe quando houver desrespeito à autoridade do STF, porquanto configurada algum erro na aplicação do entendimento a evidenciar a teratologia da decisão reclamada, esta é a fala do ministro Toffoli, ou quando a reclamação se insurgir contra um ato jurisdicional que usurpe a competência do STF. Tá? E ele diz: é possível, portanto, conhecer desse instrumento jurídico. É possível que a reclamação tenha sido empregada corretamente no caso concreto. Por quê? Porque houve um HC anterior, julgado pelo STF, que falava da presunção de inocência. E o tema da execução provisória da pena diz respeito, em parte, ao tema da presunção de inocência. Então, o
relator diz: conheço a reclamação. Esta foi a primeira etapa do julgamento do relator. Na sequência, o relator vai lidar com o tema da execução provisória. E ele vai tomar uma posição, e nesse ponto em particular, a posição do ministro Toffoli não é uma posição contrária à do Supremo Tribunal Federal quando decidiu por essa aberração jurídica que é a execução provisória. Ao contrário, o ministro Dias Toffoli vai dizer explicitamente: eu tenho um entendimento que não é o da corte. Mas, e aí, explicitamente, ele vai, apoiado no chamado princípio da colegialidade, o relator vai dizer: em nome desse princípio e do respeito ao quanto decidido naquele precedente mais recente, ok, acompanho a possibilidade da execução provisória da pena. Mas então por que aquele paciente, aquele réu, no caso concreto, acabou sendo solto? Ele foi solto não pelo aspecto da impossibilidade da execução provisória. Ele acabou sendo solto porque o tema discutido ainda em grau recursal era e é a dosimetria da pena. E pela dosimetria da pena, tendo o sentenciado mais de 70 anos à época da imposição da sanção, o prazo prescricional cai pela metade. Ora, foi com base nesse argumento, nesta situação jurídica, na verdade, nenhum argumento, mas nesta situação jurídica, que o relator, no caso concreto, diz: concedo a liminar na reclamação. Não por conta da execução provisória, que ele, em respeito à colegialidade, acabou aceitando, mas porque, em relação àquele réu, no caso concreto, há a possibilidade da ocorrência da prescrição. Vejam só, todos vocês que estão acompanhando esta abordagem, esta análise desta reclamação. A grande mídia, muitas vezes, distorcendo conceitos e conteúdos jurídicos, nos leva a crer que nós estamos diante de situações jurídicas que não são aquelas efetivamente discutidas nos autos. Nesse caso concreto, não houve uma modificação do Supremo Tribunal Federal. Hoje é difícil falar que há um Supremo Tribunal Federal. Nós temos, dada a profunda divergência de compreensão jurídica, nós temos manifestações, muitas vezes colidentes, entre os ministros que compõem a corte. Nesse caso concreto, este julgamento, esta concessão de liminar, manteve o criticável e censurável entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre execução antecipada. Não se mudou esse entendimento. A liberdade concedida em sede liminar àquele paciente deveu-se à discussão da ocorrência da prescrição.
pela dosimetria da pena. E aqui, meus amigos, minhas amigas, nós temos mais uma vez o resultado desta forma bastante exclusiva que o Supremo Tribunal Federal, quando se olha o tema à luz do direito comparado e convencional, entendeu para o conceito de execução provisória, que no campo penal não tem precedentes no direito internacional público, ou seja, no direito convencional, Convenção Interamericana de Direitos do Homem, Convenção Europeia de Direitos do Homem, e não encontra precedentes, diversamente daquilo que também foi apregoado na mídia e em vários setores da mídia jurídica, não encontra precedentes da maneira como nós estamos entendendo o assunto no Brasil, no direito comparado. O cenário é, no comparatismo, extremamente simples. Pode-se prender antes de uma sentença condenatória definitiva? Sim, com fundamentos cautelares, que faz com que a pessoa que está submetida a uma constrição cautelar tenha direito ao julgamento no tempo razoável do processo, para que a sua prisão cautelar não se transforme numa prisão definitiva às avessas. Que o tempo da prisão cautelar não seja, inclusive, igual ou superior à pena em definitivo que vier eventualmente a ser aplicada a esta pessoa. E execução da pena existe a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. No Brasil, esta forma de ver que o Supremo Tribunal Federal resgatou recentemente cria um precedente, um título executivo não previsto em lei, frontalmente contrário à Constituição, que é um título de execução sem condenação definitiva. E com isso afasta, ou deveria afastar, a incidência de cautelares nesse momento da execução. Mas saibam vocês, e logo logo vem material complementar aí no estudo de processo penal, que em alguns casos concretos, nós temos encontrado não só a execução provisória da pena, mas a execução provisória da pena acrescida da imposição de medidas cautelares, que é a cereja do bolo do nonsense jurídico, do absurdo jurídico. Esta, portanto, era a primeira das 3 matérias que eu gostaria de trazer a vocês para reflexão, para conhecimento, para análise, saindo das abordagens midiáticas e mesmo da mídia jurídica quanto ao tema da execução provisória nesse caso concreto. Eu gostaria, então, agora de convidar todo mundo que está assistindo para que interaja aí na nossa página do Facebook, e coloque lá seu nome, coloque as suas observações, coloque as suas análises, as suas perguntas, as suas dúvidas. Para todos e todas que interagirem e quiserem informações complementares, é só deixar a pergunta na página do ao vivo que nós estamos fazendo, e depois essas perguntas serão devidamente respondidas e atendidas. Nesse momento, então, eu procedo ao sorteio do segundo livro, que é o livro Processo Penal e Garantias, organizado pelo professor Geraldo Prado, pelo professor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu e pela Ana Cláudia Ferigato Chocri, que foi uma obra que esses autores, de uma maneira muito generosa, resolveram dedicar uma coletânea imensa de artigos de primeiríssima qualidade, que esses autores resolveram dedicar imerecidamente a este aqui que vos fala.
Então, aqueles que se manifestarem agora estão concorrendo ao processo penal e garantias. E eu quero, então, passar ao segundo tema, que é o tema da delação premiada. No tema da delação premiada, nós teremos dois grandes assuntos. E diante do tempo que nós dispomos aqui para o nosso ao vivo, eu escolhi para o ao vivo de hoje o tema do valor probatório da delação, porque nós temos um outro acórdão recente que será objeto de uma outra discussão ao vivo daqui a algum tempo, provavelmente já no começo de agosto, sobre a decisão do Supremo que autoriza a autoridade policial a celebrar acordos de delação premiada. Hoje, no entanto, nós vamos falar do valor probatório da delação a partir da ação penal 1003, julgada também pelo Supremo Tribunal Federal e que foi bastante divulgada na mídia porque envolveu esta ação penal, entre outras pessoas, uma senadora da República, que é a senadora Gleisi Hoffmann. Tá? O contexto do caso é o seguinte: é uma ação penal proposta pela Procuradoria-Geral da República, porque nós estávamos falando de uma pessoa com o chamado foro de prerrogativa de função, em que essa ré, junto com dois outros réus, foram acusados das condutas típicas dos artigos 317 e 327 do Código Penal e do artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei 9613 de 98. No caso, a conduta atribuída àquela acusada foi desclassificada para o artigo 350 do Código Penal e foi aplicado o artigo 383, no caso do Código de Processo Penal, para a, então, senadora. E qual foi, nesse caso, a tese defensiva presente na discussão jurídica envolvendo estes acusados? A tese nuclear da defesa. A inexistência de elementos externos que convalidassem as delações efetivadas. Esta é, de fato, uma das grandes questões tratadas pela doutrina, tratadas em várias obras, tratada no nosso Iniciação ao Processo Penal, tratado no nosso Estude Processo Penal, que é a da insuficiência das delações enquanto não houver elementos externos de comprovação daquilo que o delator alega. E mais ainda, esse elemento externo de comprovação não pode ser aceito como uma outra delação, ou seja, um delator convalidando a delação do outro e os dois se beneficiando desse instituto que carece profundamente de regulamentação no direito brasileiro. Aquilo que a lei do crime organizado nos dá, os parâmetros que ali existem, já se mostraram extremamente frágeis diante da complexidade da atuação desse instituto. Então, a defesa disse: não há elementos externos que corroborem as delações que foram efetivadas. Elas são autorreferentes e elas são
reciprocamente mencionáveis. E esta posição acabou sendo a posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal como, nesse caso, uma tese válida. Nos fundamentos de votos do Supremo Tribunal Federal, eu destaco a seguinte afirmação: para fins de corroboração das declarações heteroinculpatórias do agente colaborador, não são suficientes por si sós as declarações harmônicas e convergentes de outro colaborador. Porque, caso contrário, caso assim não se entendesse, nós transformaríamos de fato a efetivação das colaborações num jogo entre os colaboradores que, com as suas delações, se beneficiariam mutuamente. É necessário ter fontes de prova, meios de prova externos a estas delações que sustentem o teor das suas declarações. E prosseguiu o Supremo Tribunal no voto que eu estou aqui mencionando literalmente, quando o ministro então diz: ao meu sentir, se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação e também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem daquilo que esse ministro invoca, que é a obra de um italiano, um processualista italiano extremamente renomado, chamado Vittorio Greve, da presunção relativa de falta de fidedignidade. E nesse contexto, conclui esse ministro: para que serve, então, a delação na sua ótica? Ela serve para autorizar a deflagração da investigação preliminar e, a partir dela, conseguir-se meios de prova, fontes de prova, distinções técnicas estas que são esmiuçadas por nós no iniciação ao processo penal e no estúdio processo penal, para que aí sim nós tenhamos futuramente um alicerce sólido de convicção que pode chegar à condenação a partir das delações. E é esta a frase que eu quero usar de encerramento desse tópico. A delação não é um fim. A delação não é o fim da história. A delação é um passo no meio do caminho. Passo que, inclusive, pode ser, como disse o ministro, um passo inicial. Mas a delação não encerra a verdade, entre aspas, nos autos. A delação, ela serve para que sejam buscados fontes, meios de prova que sirvam, este sim, ao convencimento do julgador. Este, portanto, foi o nosso segundo caso. E agora eu gostaria de trabalhar o último caso, que é um assunto que me preocupa academicamente há muitos anos. Desde as primeiras edições dos meus comentários ao Código de Processo Penal, havia ali uma série de análises sobre o tema da condução coercitiva, quando esta condução tiver como alvo a pessoa suspeita ou acusada.
E aqui eu me sinto bastante à vontade, então, por conta do meu histórico acadêmico, para colocar de plano que o que rege a compreensão desse tema em relação à pessoa suspeita ou acusada, no marco constitucional convencional, não é o reduzido direito ao silêncio, mas é o amplo, na literatura inglesa chamada de privilégio, o amplo direito de não fazer prova contra si mesmo, o direito de não ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. E aqui eu uso esse caso para destacar o relacionamento da Constituição brasileira com a Convenção Americana de Direitos do Homem, que é o eixo teórico dos nossos comentários ao Código de Processo, do iniciação ao processo penal, do estudo de processo penal. A Constituição brasileira fala, na sua redação original, de direito ao silêncio. E aquilo foi considerado como um marco inovador, porque pela primeira vez, num texto constitucional, no Brasil, se tocava explicitamente nesse ponto. E é verdade. Se nós olharmos a Constituição de 88, em relação ao que existiu antes, no marco constitucional, e aquilo que essa afirmação constitucional significava perante um Código de Processo Penal extremamente defasado do ponto de vista técnico e político e cultural nas suas bases democráticas, nós vamos ver que a Constituição haveria mesmo de ser enaltecida, como deve ser. No entanto, quando a Convenção Americana de Direitos do Homem entra em vigor no direito brasileiro em 1992, nós temos aí uma ampliação e uma melhor visualização daquilo que efetivamente nós estamos falando, porque a Convenção tem uma redação da qual se extrai literalmente a impossibilidade de obrigar-se a alguém a fazer prova contra si mesmo, que é muito mais amplo do que o direito ao silêncio, e que vai repercutir em provas técnicas, provas periciais, seção de material gráfico, seção de material genético, seção de padrão de voz, exigindo o quê? Porque esta é a contrapartida. Toda vez que os estándares restritivos de prova são elevados, exige-se daquele que tem a função de investigar e de acusar uma melhor atuação técnica. Esta é a grande questão. Não há que se lamentar que os estándares probatórios sejam mais elevados. Ao contrário, há de se saudar que os estándares probatórios sejam mais elevados. Porque quanto mais elevados eles forem, maior será a obrigação do Estado investigador e acusador em aparelhar-se tecnologicamente, em elevar os seus padrões de análise jurídica sobre o material probatório. E é exatamente essa uma das consequências do princípio da impossibilidade de exigir-se que alguém faça prova contra si mesmo. Nós vamos ver na descrição aqui do caso, que na verdade tem uma dupla origem, porque são duas ADPFs que
versavam sobre o mesmo tema, que em algum momento as considerações feitas pelo Supremo Tribunal Federal reduziram o direito de não fazer prova contra si mesmo ao direito ao silêncio e flertaram com algumas considerações, flertaram com textos infraconstitucionais, mas se alcançou o resultado que, na minha visão jurídica, é o resultado mais adequado. E, para tanto, antes de nós começarmos essa análise, eu então convido todos e todas para que, se manifestando no site do Facebook, na nossa página, façam os seus comentários, as suas análises, e a partir de agora, então, nós estamos sorteando o terceiro livro, que é o Comentários ao Código de Processo Penal, na sua 8ª edição, publicado pela editora De Plácido. Pessoal que não for sorteado e que quiser se valer aí do desconto da editora para aquisição, entre no site www.editoradeplácido.com.br e lá vocês encontrarão a obra à disposição. No nosso, então, último tema da condução coercitiva, nós temos 2 ADPFs. Uma, a 444, que foi provocada pelo Conselho Federal da OAB, e a outra, a 395, que foi provocada pelo Partido dos Trabalhadores, tendo ambas como relator o ministro Gilmar Mendes. Essas ADPFs tiveram concessão de liminar. E na análise da concessão dessas liminares, que é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, nós tivemos, então, em primeiro lugar, a consideração pelo cabimento da ADPF. Nada obstante o tema ser discutido em outras ações individualizadas, o ministro relator considerou como absolutamente correta a possibilidade de aforamento da ADPF, e inclusive vê nisso uma das missões jurídicas da ADPF, né? Recebeu, portanto, as arguições, viria a conceder a liminar em ambas, né? Que foi algo amplamente noticiado, observando que o artigo 260 do Código de Processo Penal, que é o que diz: se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Essa redação do artigo 260 é a redação original do Código de Processo Penal, parido nos anos 30, sob a égide de uma outra estrutura política e jurídica. Ou seja, nós estamos fazendo ainda, 30 anos depois da entrada em vigor da Constituição, um exercício de cabimento da Constituição dentro do Código. Muitos intervenientes processuais, muitos responsáveis pela formação jurídica, desde os bancos de graduação, quando vão falar de processo penal nesse ponto, não partem da Constituição, partem do Código. O Código diz isso. O que o Código diz só tem pertinência a partir da filtragem constitucional. Principalmente um código que, nesse ponto específico, está lastreado num ambiente constitucional que era um ambiente constitucional de exceção ao Estado de Direito. Não por outra razão, e aí faço eu, desde já, uma observação, reiterando aquilo que está no Iniciação, no Código de Processo Penal, que está no Estudo de Processo Penal.
A condução coercitiva é um meio cautelar, é uma estrutura cautelar de obtenção compulsória de meio de prova que sem ela não existiria. Então, nós estamos falando, sim, de um constrangimento de obtenção probatória, que não pode ser aplicado à pessoa suspeita ou acusada, porque ela não é compelida a fazer prova contra si mesma. No julgamento, então, dessas ADPFs, o relator, quando apreciou a liminar, disse o seguinte: esse artigo 260, e aí eu vou reproduzir o texto do ministro relator, abre aspas. O artigo 260 foi reciclado para conjugado ao poder de decretar medidas cautelares pessoais, e aí é que está, ela não é uma medida cautelar pessoal. Ela é uma medida que serve à instrumentalização probatória. Nós temos uma legítima fundamentação cautelar pessoal ligada ao tema probatório num outro contexto, que é a possibilidade de impor-se uma medida cautelar para evitar que uma determinada pessoa suspeita ou acusada destrua meios de prova, comprometa fontes de prova, mas não para que ela seja obrigada a fazer prova contra si mesma. Nesse ponto, essa fala do ministro destaca que essas cautelares pessoais fundamentam a condução coercitiva de investigados para interrogatório, em juízo ou na fase investigativa, partindo-se do princípio, diz o ministro, que se o juiz pode mais decretar a prisão preventiva, pode o menos ordenar a condução coercitiva. Esse, do ponto de vista infraconstitucional, um desvio técnico daqueles que assim entendem. E o ministro ele está relatando como essa interpretação do artigo 260 é dada por determinadas autoridades na prática. Essa interpretação de que a coercitividade é uma medida cautelar de natureza pessoal desdenha da finalidade dessa condução, que não é uma satisfação cautelar pessoal, é uma satisfação cautelar probatória, porque eu viso a obtenção de um meio de prova. Na sequência, o ministro faz, no âmbito do seu despacho concessivo da liminar, uma afirmação que é, de fato, muito relevante do ponto de vista prático, que é que no âmbito de uma determinada operação, que é a Lava Jato, foram executadas 222 conduções coercitivas até 14 de novembro de 2017, e isso é mais do que a soma de todas as prisões no curso da investigação, que são, no total, 218, 101 preventivas, 111 temporárias e 6 em flagrante. Ora, se nós não tivermos claro que a condução coercitiva é uma medida cautelar de natureza probatória, cujo constrangimento visa a produção probatória, e se nós continuarmos traduzindo esta coercitividade como uma medida cautelar de natureza estritamente pessoal, nós não conseguimos entender com clareza por que, em relação à pessoa suspeita ou acusada, isso não é cabível.
porque nós não conseguiremos entender que a pessoa suspeita ou acusada não pode ser coercitivamente levada à presença de uma autoridade processante, porque ela não é obrigada a fazer prova contra si mesma. Na sequência do julgamento desse caso, o ministro relator vai, então, ratificar o direito à não autoincriminação, e de todos os fundamentos que ele utiliza, né, chama muito atenção o direito ao tempo necessário à preparação da defesa, que não existe nessas situações em que há condução coercitiva, em que a pessoa suspeita ou acusada é levada para depor e, obviamente, não está obrigada a depor contra si mesma, e vai ser coroado esse julgamento com um voto, que foi o voto do ministro Celso de Mello, cujo teor mais significativo eu destaquei aqui para vocês, que é o seguinte: os postulados constitucionais que consagram a presunção de inocência e a essencial dignidade da pessoa humana repudiam, por ilegítimas, práticas estatais que convertem atos de prisão ou condução de meros suspeitos, investigados ou réus em cerimônias públicas de arbitrária degradação moral daqueles que são expostos a procedimentos de investigação criminal ou de persecução penal. Esta é uma abordagem metanormativa efetuada pelo ministro no seu voto e que coroa muito bem o desfecho de análise desse julgado. Há, por fim, que se destacar que esse ministro, Celso de Mello, também no seu voto, vai dizer que não é demasiado assinalar, por necessário, que a função defensiva, sob a perspectiva global, que o direito do réu à não autoincriminação, e ele destaca muito bem isso, e esse é um destaque muito correto, e a presunção de inocência, além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que tratam desse tema. E aqui eu faço o destaque, que é o destaque final dessa matéria, desse voto e desse julgado, para o olhar internacional que o ministro dá no seu voto, assim como outros haviam dado, como o próprio ministro relator, para entender que o direito brasileiro, nesse ponto, está inserido num contexto de direito internacional público, de tratados e convenções internacionais que vedam por completo que a pessoa submetida à persecução seja compelida a fazer prova contra si mesma. E eram essas três grandes searas de assuntos apreciados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que eu gostaria de discutir com vocês, de apresentar a vocês para reflexão, em alguns casos, talvez para informação, diante de tanta coisa que se lê sem fundamento em redes sociais ou mesmo na grande mídia, para que todos nós, dentro de um marco técnico, estritamente técnico, que é o que nos cabe no mundo do direito, sem apreciações morais, sem enfoques políticos partidários, possamos entender aquilo que efetivamente está acontecendo em relação à apreciação desses temas. Destacando um último aspecto, o acórdão sobre a condução coercitiva tem votos divergentes extremamente
preocupantes quanto à sua fundamentação jurídica, exatamente porque escapam, muitas vezes, da apreciação jurídica do tema, mas que, diante do tempo que a gente dispõe aqui, nós já vamos encerrar o nosso ciclo de 1 hora aí de discussão, nós não poderíamos efetivamente analisar de uma maneira minudente. Eu estou preparando um texto para publicação na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, que tem como editor-chefe o nosso querido Vinícius Vasconcelos, e em breve, né, nesse trabalho, que será acessível, porque a revista é aberta e gratuita, né, vocês poderão conhecer outros argumentos que eu levantarei nesses casos, e particularmente no que diz respeito à presunção de inocência, trânsito em julgado e execução de pena, onde considerações que o tempo não me permitiram fazer aqui serão feitas lá. Então, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço demais toda a atenção, a participação. Eu espero que vocês tenham podido aí efetivamente desfrutar daquilo que a gente se propôs a fazer. Obrigado a todos e a todas, e em breve nós voltaremos com um outro aulão ao vivo, tratando de temas atuais do processo penal. Obrigado e um grande abraço para todos e todas vocês. Até mais.